Fala, peixeiros de todo o Brasil e do mundo, sou Leonardo Passos. Estamos com mais um vídeo aqui com o Papo de Santos. E peixeiros, tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, já sabe, entrou aqui no vídeo, adianta esse like, comenta, se inscreve, tá bom? Bom, gente, não estava nem programado eu gravar esse vídeo hoje, tá? Sexta-feira. Eu ia deixar para aparecer aqui só no vídeo pós-jogo Santos e Fluminense, que espero que com vitória. Mas sentia na necessidade de trazer esse assunto aqui hoje para poder fazer relembrar alguns santistas aí que parece que o que está acontecendo dentro do clube parece que está contaminando o santista. Tem muitos santistas que tá achando bom vender jogador da base precocemente, que tá achando maravilhoso. E eu quero trazer aqui um contraponto. Eu quero trazer aqui para vocês que vender jogador da base precocemente vai contra a essência do clube. Eu acho que a gente está tanto tempo sem ganhar título, a gente está tanto tempo sem ter alegria, sem ter coisas boas no Santos, que a gente está esquecendo das coisas. Tá? A gente está esquecendo das coisas. Então eu quero trazer aqui um contraponto para poder fazer relembrar algumas coisas. Vamos lá. Tava conversando com um amigo meu, grande Márcio Melo. Um abraço, Márcio. Deixa o like aí, viu, meu amigo? Tava conversando com ele hoje. E aí a gente conversando sobre jovens da base e tal, opinião das pessoas, né? Discutindo a opinião das pessoas. E tem muita gente gostando da venda do Lucas Meirelles. Não, porque o Lucas Meirelles, não sei se é esse jogador todo, né? Você vê, jogou pouco no profissional, não demonstrou muito futebol, querendo ou não, vendeu por um bom valor, né? E tal. É melhor ter vendido ele do que segurar e lá na frente se arrepender. Vamos lá, gente. Vamos lá. O porquê que vender jogador da base vai contra a essência do clube? Vamos lá. O que fez o Santos ser o Santos Futebol Clube? O que fez ser o Santos campeão do mundo, Libertadores, campeão brasileiro, campeão paulista, Copa do Brasil? Quem foi? A base. E nos momentos de fragilidade do clube, que estava lá mal, capengando, quem é que salvava? A base. Vamos lá, gente. Se o Robinho, o Neymar, o Pelé tivesse nascido nessa geração do Marcelo Teixeira agora, do Rueda, a gente não ia ver a cor desses jogadores. Eles iam rifar esses jogadores facilmente. O Robinho, com 6 meses, com 18 anos, com 6 meses no profissional, já ia ser vendido. A gente não ia ver as pedaladas, a gente não ia ver 2002, a gente não ia ver 2004. O Pelé, a gente não ia ver, né? Os títulos da Libertadores, do Mundial, dos torneios que ganhou fora do Brasil, a Taça Brasil, Taça João Avelange, os 11 anos de glórias. A gente não ia ver. Não ia ver o Pelé, não ia ver o Coutinho, não ia ver o Pepe, não ia ver um monte de jogadores. Porque se nascesse nessa geração, ia ser rifado também. Ia ser rifado também. Imagina o Robinho, a gente não ia ver as pedaladas do Robinho. Imagina vender o Neymar, imagina o Neymar na geração de agora, do Marcelo Teixeira, do Rueda. Jogou 3 jogos, já vende. Já vende. Não ia ver uma Libertadores, não ia ver ganhar a Copa do Brasil, não ia ver o show que o Neymar ia dar, né? Não ia ver o futebol arte, não ia ver, a gente não ia ver. Então vender jogador da base precocemente, sem dar oportunidade, sem a gente ver, vai contra a essência do Santos, gente. Pelo amor de Deus, aonde que tá a cabeça do santista achar que é legal vender um jogador da base? Sem ao menos ver ele jogar? Sem ao menos ver ele dar frutos? Ah, mas olha o David Washington.
vendeu e não tá jogando nada, voltou pro Santos, não tá jogando nada. Eu falei sobre o David Washington. Por que o David Washington não deu certo? Porque vendeu precocemente. O cara não maturou. O cara não maturou. O primeiro ano dele de profissional já foi vendido. Acho que foi 6 meses mesmo, 6 ou 7 meses de profissional. Venderam o David Washington. O que aconteceu? O moleque foi pro Chelsea, não chegou pronto no Chelsea. Não maturou. Não maturou. Ficou no meio do caminho, voltou pro Santos, não tá jogando, por quê? Porque não ganhou casca ainda, gente. É jovem. O Marcos Leonardo, por que o Marcos Leonardo maturou lá fora, tá no Al Hilal, fez um grande mundial de clubes? Por quê? Porque ele teve tempo de maturação no Santos, ele subiu em 2021 e foi vendido no final de 2023. Ficou 2 anos jogando aqui, fazendo gols. E deu resultado dentro de campo, fora de campo. Vamos lá, gente. Os 2 últimos títulos do Santos, para refrescar a memória, os 2 últimos títulos do Santos foi quando? Há 10 anos atrás. O ano que vem vai fazer 10 anos que o Santos não ganha um mísero paulista. Um mísero paulista. Tá? Dos times de 2015 e 2016. Vamos contar quantos jovens da base estiveram no elenco e foram campeões? E deram resultado? Vamos fazer essa conta? Eu só vou colocar aqui os que vingaram. Os que vingaram, tá? Mas, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 jogadores. Eu coloquei um 15º aqui porque esse jogador foi contratado jovem também. Era uma promessa do Botafogo de São Paulo, ele, Vitor Bueno. O Vitor Bueno veio como se fosse um jovem da base, mas não foi da base do Santos. Tá? Mas são 14 jogadores da base do Santos, subiram em 2015, 2016 e foram campeões. Dentre eles, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, os que vingaram. Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, Zeca, Daniel Guedes. O Daniel Guedes mais ou menos, mas jogou muito bem em alguns jogos. Ajudou muito o Santos na campanha dos títulos, tá? Alisson, Alisson, muito bom volante, começou muito bem, teve lesão, tudo, mas sempre entregou. Foi fundamental nos títulos 2015, 2016. Alisson. O Léo Cittadini, mais ou menos, né? Mais ou menos, mas depois vingou no Atlético Paranaense, mas teve oportunidade, tá? Thiago Maia, esse vingou? Será que esse vingou? Thiago Maia. Gabigol, será que o Gabigol vingou? Será que o Gabigol vingou? Por pouco a gente não ganha a Copa do Brasil com esses jogadores de 2015. Gabigol e mais quem? Geovânio. Então, dos que vingaram, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogadores da base vingaram, foram campeões aqui, entregaram tecnicamente e depois foram vendidos. Demoraram para ser vendido. Foi demorado para fazer a venda. Subiram, ganharam oportunidade, jogaram muito bem, foram campeões e depois foram vendidos. E vendidos por muito mais. O Gabigol foi vendido por 80 milhões de reais. 80 em 2016. Se é o Gabigol agora, nos tempos atuais, o Santos ia rifar o Gabigol como está rifando o Lucas Meirelles. Então a gente não pode apoiar um negócio desse, gente. Vai contra a essência do clube. Vender jovens da base sem dar oportunidade. Sem ao menos a gente ver. Sem ao menos fazer gols aqui. Dar resultado aqui. O Yuri Alberto, que foi pro Corinthians, que tá no Corinthians hoje, ganhou poucas oportunidades. Quer dizer, das que ganhou, não maturou de início. Porque é outra coisa. No Santos é assim. Tem que pôr o moleque da base e amanhã ele tem que virar o Pelé. A torcida do Santos não tem paciência mais com a base. Mas é a base que trouxe título. Foi a base que trouxe título nos anos 60. Foi a base que trouxe título nos anos 70. Com o Juari, os meninos da Vila, campeões de 78. O time de 84, eu não vou lembrar se tinha, acho que jovem da base, acho que tinha jovem da base em 84 também. 2002, quem foi que trouxe o título de 2002? Foi o Robinho com 18 anos. 2004 foi o Robinho também. 2010, quem trouxe título ali?
Quem foi os meninos que trouxe título pro Santos com aquele futebol maravilhoso? Neymar, André, Paulo Henrique Ganso, Wesley. Quem mais subiu ali? Tinha mais, que eu não vou lembrar agora. A base sempre foi a nossa solução. Sempre foi aquilo que a gente sempre apostou. E sempre foi o que deu certo. O que a gente está passando hoje, gente, é tudo... A gente está vivendo tudo aquilo que é contra a instituição, pô, que é contra a essência, que é contra a história do Santos, pô. Vocês não estão reparando nisso? Treinadores que vêm para o Santos hoje, treinadores retranqueiros, que só tem um estilo de jogo, que vai contra a essência do clube no estilo de jogar. Não tem mais o futebol envolvente, ofensivo, com troca de passes, com movimentação, com jovens da base. É só futebol reativo e sem a base. É o que tá matando o clube, porra. E aí o que que acontece, gente? O jovem da base mal sobe, já é rifado, vendem pra pagar Guilherme, pra pagar Tassiano, pra pagar uma porrada de bagre que tá aí, pra pagar o Ilharão que não joga, pra pagar Maxi Silveira, pra pagar Morelos, pra pagar João Basso, pra pagar Rincon, pra pagar Marcos Guilherme 2021, Camacho, pra pagar quem mais? Emiliano Velasquez, pra pagar Angulo, pra pagar o rombo que esses porra estão fazendo. Eles estão rifando a base, indo contra a essência, pra tampar buraco que eles estão fazendo, tapar esse buraco financeiro que eles estão fazendo. O Santos Futebol Clube começou a se perder quando começou a fazer e rifar jovens da base. Começou a rifar jovem da base e começou a morrer o clube. Começou a contratar treinadores que não fazem, que não tem o estilo de jogo do Santos, que jogou o Santos pra lama. Porra, gente, a seleção brasileira foi campeã das Olimpíadas em 2016, acho que com 5 ou 6 jogadores da base do Santos, cara. Gabigol, Zeca, Neymar, Felipe Anderson, Thiago Maia. Uma porrada de jovem da base do Santos foi campeão com a seleção lá das Olimpíadas, o título inédito. Aí o que que acontece? Esses caras que se deram bem aqui, ou aqueles que não se deram bem, que foram para a Europa precocemente, sabe o que que vai acontecer? Eles deitam e rolam lá fora, porque o futebol não é mais ciência exata, pode acontecer. Deles não jogar bem na Europa, acabar voltando igual o David Washington, voltou todo sequelado por essa venda precoce, por não ter maturado. Ou pode acontecer como o Yuri Alberto, que voltou pro Brasil, deitou e rolou no Internacional. O Corinthians foi lá, contratou, o cara hoje faz gol pra caralho no Santos. Ou pior, vai pro Flamengo também. Quantos jogadores da base do Santos, ou jogadores que o Santos deu oportunidade, que eram jovens, que foram pro Flamengo? Vide Danilo, vide Alexandro, Giovânio foi pro Flamengo, Gustavo Henrique foi pro Flamengo, Diego foi pro Flamengo, Gabigol foi pro Flamengo, tentaram o Neymar. Quem mais foi pro Flamengo? Uma porrada de cara do Santos foi pro Flamengo. O Flamengo entendeu isso daí, tá pegando tudo que era do Santos, cara. Então assim, gente, a gente não pode... Ai, mas 12 milhões de euros vendeu lá o... 10 milhões de euros é o que vai sobrar pro Santos. Foi um bom valor. Bom valor aonde? Bom valor aonde? Pra onde vai esse dinheiro? Vai ser revertido pro estádio? Esse dinheiro do Luca Meirelles, o dinheiro do Marcos Leonardo, o dinheiro do David Washington, o dinheiro do Ângelo, o dinheiro do Robinho, o dinheiro do Neymar, o dinheiro do Paulo Henrique Ganso, o dinheiro de André. Essas grana que tá chegando pro Santos, tá sendo revertido pro clube? O Santos tá construindo um estádio novo com esse dinheiro? O Santos tá construindo um CT novo pra base? O Santos tá construindo um CT novo pros profissionais? O Santos tá se modernizando com esse dinheiro? Do que tá adiantando vender os jogadores da base precocemente? Do que tá adiantando? Não tá resolvendo nada, pô. Não resolve manter e não resolve vender. Porque se manter, trazem treinadores que não dão oportunidade para os jovens. Treinadores que gostam de contratação.
Ah, não, mas você está sendo hipócrita porque você queria o Sampaoli. Quem disse que o Sampaoli não usa base? Vocês já puxaram o histórico do Sampaoli, ou de onde ele passou? Vocês já puxaram? Então para com isso, gente. Aonde que o Santista tá com a cabeça de apoiar, vender jovem da base sem ao menos ver ele jogar, sem ao menos fazer ele ter uma história aqui? Ganhar títulos aqui, porque a nossa essência é o que nos salva. É o que nos faz pôr pra frente. O Santos tá indo... Quem tá no Santos hoje tá indo contra a essência do clube. E a torcida tá contaminada por isso. Aí, não vendemos o Robinho Júnior porque não queremos negociar. Mas ele tá ganhando oportunidade? Porque se ele não tiver ganhando oportunidade, é o que vai acontecer. Vai vir um time da Europa e vai despejar 20 milhões de euros e esses porra que estão no Santos vão vender o moleque. Pra pagar os rombos que tá aí, pra pagar esse time medíocre que eles fizeram. Esse time desequilibrado que não ganha porra nenhuma. Que não dá gosto pro torcedor. Os caras que não sentem a representatividade que é o Santos. O jovem da base sente. O jovem da base sabe o que é Santos Futebol Clube. Então a gente tá indo contra a essência, pô. Porra, o Luca Meireles é um dos melhores jogadores da base. O cara tem uma porrada de gol no sub-20, uma porrada de gol aí. É inadmissível um moleque como ele não ter ganhado oportunidade, não ter sido titular, não ter jogado 90 minutos, pô. O Santos precisando de atacante móvel, com velocidade, tinha um moleque aí. Aí o que acontece? O Santos tá atrás de zagueiro, não tá atrás de zagueiro? Nós tínhamos o zagueiro aí que poderia nos ajudar, o Jair. Rifaram o Jair pro Botafogo, que até hoje, se bobear, não recebeu R$1 ainda da venda do Jair. O Botafogo já vendeu ele para outro time. Cadê o dinheiro do Jair? Agora tá aí atrás de zagueiro. Ah, mas o Jair não foi bem na Série B. Porra, mas o moleque deitou no Botafogo. Por que o moleque vai mal aqui e vai bem em outro time? Porque não tem trabalho técnico. O jovem, ele tá sendo rifado tanto no time, tanto na venda. Vocês não estão sabendo mais aproveitar os jovens da base, os bons jogadores jovens da base. Aí depois esses moleques voltam pro Brasil, volta pro Flamengo, volta pro Palmeiras, volta pro Corinthians. Ah, é ingrato. Ah, é isso. Ah, é aquilo. A gente tá dando de graça as nossas revelações para esses times aí da Europa e do Brasil. Porra, é inadmissível, gente. Será que não tem ninguém aí na porra da instituição? Ninguém na diretoria não tem uma alma, viva alma aí, boa, para entender o que tá acontecendo, para parar de vender jovem da base? Corta gasto, meu amigo. Corta gasto. Manda embora quem tá aí que não tá dando resultado. Vende. Vocês aceitaram fazer negócio com o Bahia em relação ao Jean Lucas, que não era para ter feito. Era para fazer o Bahia pagar, assim, o que devia do Jean Lucas. Mas não, jogou o Tassiano no negócio. O que aconteceu? O Tassiano joga no Santos hoje? 32 milhões esse jogador. O Jean Lucas tá na seleção. Ah, mas ele foi ingrato aqui, ele chegou bêbado. Chegou bêbado no Santos, não sei o quê. Por que ele chega bêbado? Por que os caras que estão aqui no Santos não respeitam o Santos? Jogam de qualquer jeito aqui? Porque não tem comando. Porque não tem comando, porque não tem diretoria que organize isso daí. É por isso que jogador vem aqui, deita e rola. E quando vai para outro time organizado, os caras dão resultado. E a gente fica aqui pagando milhões sem organização. É por isso que tá vivendo essa merda que tá. É por isso que hoje em dia... Eu ia falar uma merda aqui, mas nem vou... Nem vale a pena. Entendeu? Então a gente tá perdendo a essência de Santos Futebol Clube, gente. Imagina se o Neymar surge nesse momento. Imagina se o Robinho surge nesse momento. O Paulo Henrique Ganso, o Pelé, o Pepe. Ia ser rifado como todos esses que estão sendo rifados. Cadê o Matheus Xavier que não ganha oportunidade? Moleque bom de bola, pô. Moleque bom de bola, se eu não me engano, acho que foi o Palmeiras ou o Flamengo tava atrás dele.
O Palmeiras estava de olho também no Sherman. Por que os moleques não conseguem despontar aqui? Porque não tem treinadores capazes de treinar os nossos jovens. O Dorival treinava os nossos jovens. Olha lá o Corinthians lá com o tal do Guinegão lá. O Guinegão entrou lá, tá fazendo gol, mano. Por quê? Porque colocou. O Luxemburgo, quando tava no Corinthians, colocou os moleques da base e ajudou o Corinthians a se livrar do rebaixamento também em 2023. Colocou o tal do Wesley, colocou... É que eu não vejo jogos do Corinthians direito, então não conheço todos, mas colocou lá o Wesley, colocou o tal do menino lá, esqueci o nome dele, mano. Puta, tava na ponta da língua o nome do menino aqui. Pô, colocou uma porrada de cara da base lá e deu resultado. E nós aqui? Fica vendendo os caras a preço de banana e trazendo bagre, porra. Trazendo mexicano, trazendo argentino, trazendo chileno, trazendo brasileiro ruim de bola. Montando esses catados aí, pô. Montando esse time desequilibrado que tá aí. O que o Jefferson lá, o presidente da torcida jovem, falou pros jogadores, ele tinha que ter falado pro presidente. Quando a gente fala aqui que tem que cobrar o presidente, tem que cobrar o presidente porque ele é o maior culpado, porra. É ele que tá vendendo. Ele também tá se contaminando por isso. Tem que falar pro presidente, e aí, presidente, vai ficar vendendo os caras da base por quê? Porra, põe o Robinho Júnior, põe o Luca Meirelles, põe o Matheus Xavier. Coloca o Rodrigo César, pô, um baita jogador o Rodrigo César, que quase foi pro Grêmio, todo mundo fez um chilique pra ele não ir pro Grêmio. Põe o moleque é meia, porra. Tamo precisando de meia. Sobe o Rodrigo César, põe os meninos da base junto com os veteranos, pô. Coloca o Neymar junto com os moleque. Põe o Neymar com o Robinho, põe o Neymar com o Meirelles, põe o Neymar com o Matheus Xavier, com o Rodrigo César. Traz dois volantes pegador mesmo, xerife e zagueiro que vai segurar a onda. Do meio pra frente é com a molecada. É com a molecada do meio pra frente. Coloca o Gustavinho do Sub-20 no profissional, que é um volante pegador, um moleque que tem liderança, porra. Assim como deram oportunidade pro Thiago Maia, assim como deram oportunidade pro Geovânio, assim como deram oportunidade pro Gustavo Henrique, pro Lucas Veríssimo. Aí torra o dinheiro, vende, torra o dinheiro em bagre, pô. O dinheiro do Santos nunca foi revertido pra instituição. Não tem um estádio decente, não tem um CT decente. A base tá naquele muquifo lá no Saboó. Aquilo lá é um muquifo, porra. Aquele CT lá no Saboó é um muquifo, pô. Não tem nem dignidade direito pros moleques ali. E mesmo com essa estrutura defasada, ainda revela, ainda vende. E não devolve R$1 pros moleques. O Santos vem sofrendo o que vem sofrendo porque não dá mais oportunidade pra base e fica trazendo treinador corintiano pra trabalhar aqui, porra. Vocês precisam organizar isso aí, caralho. Contra o Fluminense é a base que tem que pôr. O Vojvoda devia entender isso. Quando eu falo aqui que a diretoria, que quando for trazer um treinador, tem que pôr em contrato, usar a base. É obrigado a usar a base. Colocar no mínimo 20 minutos por jogo. De 15 a 20 minutos por jogo, o moleque da base tem que ganhar oportunidade. Nem que você coloque ali nos 25, 30 do segundo tempo, que dê tempo para ele jogar. O que acontece no Santos hoje? Os moleques da base entram na podre, pô. Tá perdendo o jogo? Agora põe a base. A base serve pra isso. Pra tirar o vexame que os veteranos deixou, aí põe a base. Aí quando tá 6-0, aí coloca o Ian. Quando tá 6-0, aí coloca o Luca Meirelles. Aí nessas horas pensa na base, aí a base serve. Só põe na podre. O Santos vem sofrendo com isso daí porque não tem gestão, acabaram com a essência do clube, os jovens não ganham mais oportunidade e estamos afundando. O Santos não é isso aí, gastar 30, 34 milhões de folha salarial e tá em 15º colocado, porra, lutando para não cair. É simples.
Contrate 3, 4 veteranos bom de bola e põe a base, porra. Coloca a base do meu pra frente. É a mescla que sempre deu certo. É só isso mesmo, gente. Eu acordei hoje conversando com o Márcio e fiquei revoltado. E tem muito jornalista que apoia ficar vendendo o moleque da base. Ai, porque foi bom, não jogou bem aqui, vai arriscar de manter, vai arriscar. Imagina se não arriscasse com o Thiago Maia, com o Gabigol, com o Geovânio. Imagina se não arriscasse. Vende. Imagina se não arriscasse com o Robinho. Ah, vende, é magrelinho, filé de borboleta, o Neymar. Vende. Ah, tem 2 gols só. Vende. Imagina se fosse assim. Com todo mundo da base. No passado, não teria ganhado nada. O Santos ia ser ninguém hoje. O Santos Futebol Clube não ia ser ninguém. Desculpa aí, 25 minutos bravejando aqui, mas me dói. Me dói ver o que tá acontecendo no Santos, entendeu? Me dói. Beleza, gente? Um abraço e compartilha mesmo meu vídeo. Pode passar pra frente aí, compartilha à vontade. Quiser fazer corte, mandar pros outros. Ó, tá livre, tá bom? Valeu, gente. Um bom final de semana a todos vocês. E que o Santos vença contra o Fluminense no domingo. Se Deus quiser, porque estamos precisando de vitória. E torcer pro Vojvoda dar jeito nesse time aí. E se eu fosse o Vojvoda, colocava a base. Tem moleque bom aí. Tem moleque bom aí pra poder tirar a gente desse buraco e ser ídolo aqui no futuro. Tá? E é isso. Um abraço. Tamo junto.